Um pintor em minha janela. Minha vida morando em uma galeria de arte. Um audiolivro de Mário Persona. Eu acho que todos nós temos um momento da vida em que nos sentimos massacrados por acontecimentos que não esperávamos e jamais iríamos desejar. Eu passei por algo assim há alguns anos. Felizmente tive alguém para me amparar como jamais pensara ser possível, o próprio Senhor, meu Salvador. Um dia, Jó precisou dizer que só conhecia a Deus de ouvir falar, mas foi na dor que ele conheceu de fato aquele que esteve o tempo todo trabalhando nos bastidores da sua vida. Eu te conhecia só de ouvir falar, disse Jó, mas agora os meus olhos te veem. Isso está no livro de Jó 42, versículo 5. Eu já tive o meu momento Jó, e eu acredito que você também já teve o seu. A nossa reação natural é lutar contra as circunstâncias que o Senhor permitiu, sem perceber que isso é o mesmo que lutar contra Deus, como fez Jacó e saiu manco da experiência. Então, nós aprendemos que é difícil não sair cocheando de uma experiência assim, mas também que é possível conhecer mais da graça e misericórdia do Senhor nessas horas mais escuras da nossa existência. C.S. Lewis escreveu: Deus nos sussurra em nossos prazeres, nos fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor. Esta é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Naquela época, tomado por angústias e incertezas do que poderia vir a seguir, eu criei o estranho hábito de me perder em pensamentos olhando pela janela de meu apartamento, como se estivesse esperando por algo ou por alguém. E foi assim que eu descobri que quando mais precisamos do Senhor, Ele está tão disponível quanto o sol para aquecer os nossos corações. O problema é que quando as coisas não saem conforme esperamos, viramos as costas para a luz e perdemos muito do espetáculo que Ele quer nos mostrar enquanto pinta quadros na janela da nossa vida diária. Neste livro eu quero mostrar a você algumas obras de arte que esse pintor celestial colocou em minha janela naquele período de minha vida. Eu sei que você vai gostar. As pinturas não são minhas, são dele. Originalmente eu publiquei estes pensamentos em um blog que trazia também fotos do que eu via naquele momento em minha janela. Mas as fotos foram feitas com uma antiga câmera digital com uma resolução baixa demais para serem aproveitadas em formato impresso. Por isso, na leitura deste livro, eu vou contar com a sua imaginação para enxergar cada quadro que descrevo em minha janela. Eu me lembro de um livro que eu li chamado Bird by Bird, um pássaro de cada vez. Para o título, a autora se inspirou em algo que o seu pai dissera a seu irmão menor, quando eram crianças. O garoto precisava entregar uma redação sobre pássaros e, apesar dos muitos livros que tinha sobre a mesa para pesquisar, a sua redação não saía de uma página em branco. O garoto estava angustiado, pois o trabalho era para o dia seguinte. O pai, que era escritor, percebeu o problema do filho e, aproximando-se dele, sugeriu: um pássaro de cada vez, meu filho, escreva sobre um pássaro de cada vez. E foi assim que eu percebi o pintor colocando um novo quadro em minha janela e renovando sua pintura a cada manhã, tarde ou noite. Um dia de cada vez, ele ia mostrando a sua arte e o seu talento para enfeitar o céu. E eu fotografava e depois escrevia alguns pensamentos sobre o quadro que via em minha janela. Um dia de cada vez, um quadro de cada vez. E é no mesmo compasso que ele cuida de mim, de dia em dia, e é assim também que ele quer cuidar de você. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Adquira o livro Um Pintor em Minha Janela, no Clube de Autores, ou baixe o e-book, no acervo digital cristão, ou em sua livraria digital preferida.